foram achados pergaminhos que também foram comercializados no mercado negro palestino em 1954. 4 pergaminhos foram colocados à venda através de um jornal nos Estados Unidos da América. No anúncio constava: vendo 4 pergaminhos encontrados no Mar Morto. Presente ideal para instituições lucrativas ou religiosas. Um arqueólogo israelense pagou por ele cerca de $250 mil, aonde levou aproximadamente 40 anos para avaliar cada pergaminho. Eram 900 textos desmembrados em 15 mil partes. Um texto chamou a atenção dos historiadores. E Deus dizia exatamente assim: que as águas sobre o céu se juntem em um só lugar, e que a parte seca apareça. Deus também coloca frases correlacionadas à guerra. Os filhos da retidão irão brilhar em todos os cantos do mundo, continuando a brilhar para todo sempre, até o fim previsto nas estações das trevas. O pergaminho de cobre descreve também em um tesouro de toneladas, escondido desde 1952. Esse tesouro possui 99,9% de cobre, que havia sido cortado em 29 pedaços. E Deus coloca a seguinte frase: na boca do forte do tempo, vasos de prata e de ouro serão perdidos como dízimos, como dinheiro. As latas serão 600 talentos, no vale exterior, no meio do círculo de pedras enterrados a 17 cúbitos, 17 talentos de prata e ouro. O Egito era considerado a maior força da Terra Santa, a civilização mais rica do mundo. Os pergaminhos são as provas concretas do antes e do depois. Durante 2000 anos, fomos enganados achando que só existiam 4 evangelhos. O Evangelho de Pedro, achado em 1886, o Evangelho de São Tomé, em 1945, Maria Madalena e Judas, que supostamente a Igreja havia dito que os mesmos haviam sumido. O Evangelho de São Tomé foi considerado o evangelho mais próximo dos ensinamentos de Jesus, por possuir, além de sua escrita nele, a veracidade de suas palavras e opiniões aos apóstolos. Também é conhecido como o mais polêmico. Nele, ele não relata nem a crucificação e nem a ressurreição de Jesus. E também considerado um evangelho sinóptico. Sinóptico significa semelhante. Os evangelhos considerados sinópticos seriam os 3 evangelhos: São Mateus, São Marcos e São Lucas. Todos somos filhos de um Deus só. Jesus escreve também: querendo conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e entendereis que sois filho do Pai vivo. Nesse evangelho é pregado uma ligação direta com Deus, sem a necessidade da igreja. O Evangelho de Maria Madalena, ela batizava e chegou a ser considerada uma apóstola. Fala de suas conversas com Jesus, diz inclusive sobre a morte. Qual era a visão de Jesus correlacionada à morte? Jesus a descreve como uma líder, alguém que tinha as características necessárias de motivar aos outros, compreender e entender. Após os cientistas avaliarem tal pergaminho, notaram que a escrita e o papelão eram característicos exatamente há 200 anos depois de Cristo. O Evangelho de Pedro. Pedro relata que Jesus não sentia dor alguma na cruz. Fala de sua ressuscitação após os 3 dias e sobre o que os 2 guardas romanos presenciaram naquela noite. O mesmo foi encontrado e visto e avaliado que foi escrito 700 anos depois de Cristo.
Diz que os guardas naquela noite viram a pedra se mexer e viram sair de dentro 2 seres altos dos lados de Jesus, um de cada lado de Jesus, o levando flutuando. Disse que a cabeça desses 2 seres alcançavam as nuvens e que subiram os 3 juntamente com a cruz para o céu, dizendo a seguinte frase: então vocês rezaram por aqueles que estavam adormecidos? Os guardas disseram que a própria cruz respondeu: sim. Sendo assim, decretado pela Igreja Católica, o Evangelho de Pedro foi colocado como fantasioso. O Evangelho de Judas, encontrado em pleno século XX, recuperado do Egito, é o único evangelho que passa toda a amizade de Jesus e Judas Iscariotes e a relação que ambos tinham, visto que foi um herói e Jesus o considerava um sábio, o mais inteligente de todos os apóstolos. Ele possuía muito discernimento e sabia realmente quem era Jesus, dizendo que precisava retornar ao plano espiritual. Para os gnósticos, Jesus nunca foi humano. Esse evangelho foi rotulado em 180 DC pelo bispo Irineu, temendo cada escrita que continha nele. Evangelho significa boas notícias. Jesus, quando esteve aqui, fez milagres e maravilhas para a humanidade. Jesus aparecia para os seus apóstolos muitas vezes como uma criança, ora como homem, de acordo com cada percepção de cada apóstolo, gerando em cada um uma grande confusão. O mais incrível é que Judas não fala em momento algum, em sua escrita, da morte de Jesus. Em seu evangelho, ele coloca que Jesus não morreu, ele simplesmente adormeceu. Por que será? A igreja era referência na época e até os dias de hoje como o centro de toda a sabedoria do planeta, fazendo com que Constantino não aceitasse em nenhum desses evangelhos. Esse evangelho, após 700 anos a ser encontrado e enterrado nos braços de um monge, assustou os pesquisadores, como se quisessem que o mundo soubesse realmente das verdades.